Se o Tite fizer, eu nunca mais torço pro Corinthians. Enquanto ele for treinador. Se ele vier pro Corinthians, eu não torço, vai pro Corinthians. Fala galera, esse é o canal News Corinthians. Você vai ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians diariamente. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário porque é muito importante para o nosso canal. Valeu! Mas uma decisão está praticamente tomada para 2025. Ele não será o treinador na virada de 24 para 25. Um novo independentemente do título de Sul-Americano, independentemente de ganhar a Sul-Americana e permanecer na primeira divisão. E manter o time na Ele vai primeira... para a Argentina e não volta, depois da Navidad. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta nenhuma. Ou vai, Veloso, para você? Não. Agora, eu só não acho que se mandar ele embora depois do jogo do Cuiabá, se acontecesse resultado negativo, trazer o Tite nesse momento também... Para mim não seria legal, porque o Tite tem aquele período que ele gosta de inventar, gosta de mexer demais no time, é um time muito defensivo. O Corinthians não está para esse momento, não. E se trouxer o Tite, pode a nave afundar de vez. Então, se for trocar, tem que pensar no treinador. E vou falar uma coisa para você, conhecer esse sujeito do jeito que eu conheço. Ele não vai aceitar. É, porque ele cair com o Corinthians agora... Você tá louco? Ele não vai aceitar um Corinthians onde ele negou 4 vezes. Seria 15, então. Não, ele não vai aceitar porque o medo de cair, o medo de perder aquilo que ele tem com o torcedor, que pra mim ele é o maior treinador da história do Corinthians. Ele é o maior. Ninguém é maior que o Tite no Corinthians. Isso não tenho dúvida nenhuma. Não seria momento para ele também. Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer. O Luiz Castro, para mim, e o Renato Gaúcho e o Pedro Caixinha seriam 3 nomes maravilhosos para assumir o Corinthians. O que você pensa, Souza, em relação a tudo isso? Pedro Caixinha eu gosto muito. Pedro Caixinha. Você gosta, Souza? Gosto. O que mais você gosta? Faz um grande trabalho. Você gosta quando a pessoa fica passando batom, que você fica olhando, não presta atenção no programa? Não, mas eu não... Quem tá passando? Não, só não vi, não. Não viu, não, Souza? Não. Porque você não estava prestando atenção no show do programa, Mexê. Não, tô sim. Mas eu gosto do Luiz Castro, gosto do Pedro Caixinha. Falo de novo, o Corinthians precisa ser assertivo próximo ano com o treinador. Assertivo. Qual é essa, velho? Não pode errar. Não pode errar. Ah. Não pode errar com o treinador. Assertivo que fala. É, exatamente. O Corinthians tem errado muito. Eu não sei quem que faz scout do Corinthians, de verdade. Deve ser algum deficiente visual. É, deve ser o Steve Wonder, que deve estar fazendo. Porque assim, você vai atrás de um treinador. A primeira fala dele é: o Corinthians não vai barrar. O Corinthians não vai barrar. Como se... Olha o elenco do Corinthians. Só o Memphis Depay ganha 3 milhões. Não. O 800 mil ganha o Fagner, que ele não coloca. O cara não vai barrar. Como não se vai... ele... Você conversa mole. O Luiz Castro, que tá aí, é um nome maravilhoso. Pra mim, seria o nome ideal pro Corinthians, o Luiz Castro. E pra você, Souza? Maravilhoso. Tem que ter fez um multa grande alta, trabalho no Botafogo. Tem que ter multa alta. Botafogo deixou escapar o título ano passado, porque ele perdeu esse cara aí. E depois teve o Caçapa, depois tiraram, botaram o... Você já meteu alguma bola na caçapa, Souza? Já. Várias, Souza? Já, várias. Mas foi bem ou foi mais ou menos? Não, fui bem. Nunca errou? Nunca errei. É mesmo, Souza? Opa, sou bom de mira. Você é bom de mira? Sou bom de mira. Então, voltando pro futebol? Então, o Luiz Castro seria um treinador, um nome importantíssimo pro Corinthians. Agora, tem que ver, adequar valores, já que o time do Corinthians... Adequar valores. O que é isso? Tá gastando, hein, meu? Não, tem que adequar valores? É, porque o time tipo do Corinthians... assim, saber o quanto que vai gastar, essa parada toda, saber quanto entra, quanto não entra, essa coisa. Porque o time do Corinthians hoje, a folha salarial do Corinthians é uma folha alta. Você precisa trazer um treinador capacitado, mas você tem que fazer loucura. Igual o seu Johnny Saad, ele quer que permaneça... O que, seu Johnny? Ele quer que permaneça na primeira divisão, porque aí o Corinthians na primeira divisão é melhor pra banho. É? É. Então tá, adequar o salário nosso. Eu, seu, do Quesada. Tem que adequar a nossa, senão a gente perde o emprego. Se o Corinthians cair, não perde o emprego, Souza. Cai não, perde não. Perde? Perde não. Não perde? Não. Você vai ver. Já pensou Corinthians e Remo jogando ano que vem? Seria legal. Seria, que por sinal o seu time foi 2 vezes, né? 2 vezes, o senhor tá indo. Tá indo, mas não está. Tá indo, Tá indo, mas não chegou. É, tá chegando. A experiência do Palmeiras é monstruosa, porque já caiu 2 vezes, diga-se de passagem. Foi campeão nas 2 ou não? Não lembro. Foi campeão nas 2. Pô, vocês são bicampeões da Série B. É, vocês estão chegando lá. Então, só que nós somos bicampeão do mundo. Ah, e o Palmeiras também tem título mundial. Há uma diferença enorme. Também tem bicampeão do mundial. mundo, né? E quem foi Não, tá certo, tem sim, Veloso. Todos. Vamos lá então, meu querido Quesada. A informação e a visão que você tem em relação ao Luiz Castro, que tá aí, e ao Renato Gaúcho, que tá no Grêmio.
Eu acho todos esses nomes maravilhosos. Acrescentaria o Vojvoda do Fortaleza, que eu acho que vem fazendo um trabalho fantástico no Fortaleza. Já esteve na mira do Corinthians. Agora o Souza... Não só do Corinthians, do de São muita Paulo, gente, muita gente. do Palmeiras. Agora, ô Neto, você como presidente do Corinthians, você tem que chegar no Luiz Castro e falar, Luiz, é o seguinte, você quer abraçar o projeto? Porque, assim, a primeira proposta que chegar da Arábia e o cara abandona o barco no meio do caminho, você tem que fazer um contrato então, certo. Exatamente. O John Textor fez. Exato. Tá alta. Que se faça isso para resguardar. Porque aí o cara vem, começa a fazer um grande trabalho e abandona o barco. O Botafogo poderia ter sido campeão com esse imagem cara que aí, as pessoas estão tendo do Luiz Castro em relação à saída dele do Botafogo, certo? Essa imagem. Vamos lá, então. A informação que eu tenho, e aí ela é forte, é que o Renato Gaúcho não permanece no Grêmio pro ano que vem. Eu tenho essa informação. E ele é um nome fortíssimo para assumir o Corinthians. Já falou não pro Corinthians uma vez, hein? Já. O Dorival Júnior já falou não também. Um monte de time já falou não. Aí tem que independer. Você tem que ver aonde e de que forma foi, né? Essa visão de você falar não. Por exemplo, a Amazon Prime, por exemplo, já me convidou 3 vezes para trabalhar. Vamos atualizar as notícias do Timão, porque o dia foi quente. Tem o treinador do Corinthians sendo fritado, e de uma forma interna também. E tem Renato Gaúcho sendo cotado para assumir o time no ano que vem. Tudo isso aconteceu no dia de hoje. Eu vou te explicar porque a gente tem avanços, o que é verdade, o que não é. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão, porque tem algumas notícias importantes. E aí aqui eu vou dar minha opinião. Eu acho, cara, completamente fora de contexto essa pressão nesse momento. De verdade, de verdade. E aqui, puta, de novo, né? Não tô falando da informação. Se eu recebo a informação, eu publico. Porque o torcedor, ele tem... E é normal, tá? Você que é torcedor. Poxa, o jornalista quer tumultuar. Não, gente, a gente está aqui para fazer o nosso papel. Então, quando a gente muitas vezes recebe uma informação de atraso de salário, de uma dívida aqui, de uma dívida ali, nosso papel é divulgar. Eu de verdade, aqui no meu canal, eu escolho muito as notícias que eu digamos assim, eu peneiro, né, as notícias que eu vou dar. Eu não publico tudo aquilo que eu recebo. Porque tem coisa que não é nem questão de que ajuda ou não ajuda, tem coisa que eu não acho relevante. Nesse caso, embora eu não concorde com a pressão que tá sendo feita em cima do Ramon, eu acho relevante, porque ela está se tornando, ela está crescendo num grau que está encaminhando uma saída. A gente trabalha nesse negócio há muitos anos. Então eu já vinha com essa narrativa, mesmo não concordando. Na live pós-jogo, no vídeo pós-jogo, eu já vi os comentários, os torcedores estão comprando essa ideia de que o Ramon não tem condições de comandar o Corinthians e tudo mais. E eu acho que essa avaliação pode ser feita. Eu só acho que o momento ele é inadequado, ele é inoportuno. Porque o Corinthians ainda não se salvou. E o Corinthians tem uma decisão pela Sul-Americana. Interessa a quem? Como vocês acham que o Ramon e o Emiliano recebem essa pressão que não é só externa, como eu disse, é interna também, às vésperas de um confronto? Do tipo, se a gente não passar pelo Racing, a gente está fora. Qual a motivação que eles vão ter? Com a corda no pescoço? Sei lá, eu acho que nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Eu acho que, beleza, você termina o ano, Ramon classificou, beleza, ganhou um título, não ganhou, mas deixou o clube na Série A. Beleza, vamos fazer uma análise aqui, mesmo ele tendo contrato até o fim de 2025. Mas beleza, vamos fazer uma análise aqui. É esse cara? É esse comando técnico que a gente tem com o elenco que a gente está montando? Não, a gente precisa avançar. Beleza, vamos encerrar o trabalho. Tudo certo. Só que agora eu acho arriscado. Porque a gente está numa... Se fosse até um pouquinho antes, agora a gente está numa reta tão decisiva que essa ruptura ela pode fazer mal. E cara, é cartilha de rebaixamento. Você mudar o treinador no desespero na reta final é cartilha de queda. Então, assim, o time está evoluindo. Com exceção de algumas escolhas do treinador e de algumas individualidades, que às vezes aparece, às vezes desaparece e tal, mas é normal, essa oscilação é normal. O elenco foi montado em setembro, a gente está em outubro. Os principais jogadores chegaram agora. Então, foi de uma forma tardia, não tem muito o que fazer. E eu não estou eximindo o Ramon da sua responsabilidade, ele as tem, mas ele não é o único, tem todo um contexto. Então eu acho que o momento ele é equivocado, mas existe, a pressão está aí. A gente está percebendo. E ela não é só externa, ela é interna também.
E aí, no meio de tudo isso, craque Neto, simplesmente no Donos da Bola da Band, diz que Renato Gaúcho não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. É uma informação que os repórteres lá do Sul já tinham. Eu já falei para vocês aqui, o Cruzeiro chegou a procurá-lo, e aí como ele não saiu e o Cruzeiro demitiu o Seabra, precisava de um técnico agora, contratou o Fernando Diniz, mas o Renato seria o cara do Cruzeiro. Existe uma relação, né, muito aberta, muito, inclusive até de dominância, né, do Renato em relação aos dirigentes lá do Grêmio, ele pelo tamanho que ele tem no clube, né, então o Renato decide se ele quer ir embora, se ele quer ficar, e a gente está percebendo um cansaço, um desgaste, um fim de ciclo, tudo isso tá tudo certo, tá caminhando realmente para uma saída. E o Neto vem com a informação, o Renato não vai ficar. Essa informação, ela procede muito porque o Renato e o Neto são amigos, de se falar. Então, assim, não é muito difícil você ligar as pontas, de entender da onde o Neto tirou isso, ao dizer que o Renato não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. Então sabemos, o Renato está caminhando aí para últimas rodadas e encerrar a sua passagem mais uma vez como técnico do Grêmio, seguir sua vida no ano que vem e o Grêmio também. Partindo do Renato, porque se depender da diretoria eu acho que ele até renovaria, mas partindo do Renato ele vai embora. E o Neto confirmou isso. E disse que o Renato é um dos nomes cotados para assumir o Corinthians em 2025. Porque o Ramon não vai ficar, e aí a informação do Leandro Quesada, que estava presente no programa, e disse, o Ramon não fica. O Quesada cravou, que é o que a gente está mais ou menos acompanhando. Então vamos nessa escala aí de informações para ligar todos os pontos. O Renato Gaúcho nunca treinou em São Paulo. Foi tentado já certa vez pela diretoria, houve até aquela campanha da Carol Portalupe, a gente já falou sobre isso, mas ele estava esperando o Flamengo. E ele não aceita o Corinthians. Negocia com o Corinthians, mas não aceita o Corinthians. Isso faz um tempo já, né? Faz 2021 isso aí. Mas beleza, tem torcedor que não esquece. O Renato, ele foi sondado pelo Augusto Melo esse ano. Esse ano. Ou seja, a informação procede porque o Augusto Melo gosta do Renato Gaúcho. Antes do Ramon Dias, depois do Antônio Oliveira, o Augusto Melo conversou com o presidente Alberto Guerra porque o Renato estava balançando, estava perdendo alguns jogos, perto da zona do rebaixamento, e existia até um zum de que ele seria demitido. E aí o Augusto pergunta de presidente para presidente, e aí, vocês vão demitir o Renato? E o Alberto Guerra falou, não, o Renato vai com a gente. Tá bom. E aí mas ele procurou para saber. Porque se o Renato fosse cair, ele segurava um pouco mais. Ele falou, entendeu? O Antônio vai cair aqui, então até eu contratar outro técnico, o Renato vai ficar no mercado, eu vou para cima dele. Não aconteceu. Eles foram no Ramon Dias. Então existe um apreço do presidente Augusto Melo em relação ao nome do Renato. Se fala no Tite, mas o Augusto ia ter que comprar uma briga com a torcida. O Luiz Castro é um nome que todo brasileiro quer em algum clube, porque fez um trabalho maravilhoso no Botafogo e aí deixou o time líder do campeonato. Depois o Botafogo acabou numa derrocada, né, depois da saída dele. E estava lá no Al Nassr, agora está livre no mercado. É um cara que já conhece o futebol brasileiro. Seria fantástico. Seria fantástico. É um dos cotados também. Mas a informação do Neto visa o nome do Renato Gaúcho. E ela faz todo sentido. Agora eu pergunto para você. Você aceitaria o Renato? Você aceitaria o Tite? Qual técnico seria o melhor? Você acha que o Ramon realmente encerrou o ciclo? Estamos caminhando para isso, tá? Estamos caminhando para isso. Fiz toda essa teia de informações para vocês entenderem tudo o que está se passando no Corinthians nesse momento. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. A diretoria, eles não vão demitir o Ramon Dias agora, tá? Mas para 2025, meu amigo, eles já têm inclusive nomes na pauta, tá? Para 2025, eles já têm alguns nomes na pauta. Entre eles, o nome que o craque Neto disse hoje, que é o Renato Gaúcho. Aí, meu amigo, aí pega, entendeu? A informação é super verdadeira, claro. Não estou falando que pega a informação. O que pega é o nome, né? Porque, cara, o Renato Gaúcho, velho, faz tempo que ele não faz uma boa campanha, né? Aí você vai pensar assim, sabe, mas fez ano passado, né, na geração. Soares estava por lá, aquela coisa toda. Mas, enfim, o que mais me pega no Renato Gaúcho é que ele, né, tinha tudo para treinar o Corinthians, só que o Corinthians estava com o Duílio, não tinha contratado aquele bando de medalhão, né, que o Duílio trouxe. O time ainda era Casares, Otero, Léo Natel, Ramiro, Luan, Gabriel,
Enfim, era esse o time do Corinthians. Aí ele aceitou a proposta do Duílio, tá? Eu lembro que uma fonte me disse, Samir, só falta assinar, e eu dei isso, a gente me cobra até hoje, porque eu dei a informação que todo mundo deu, que só faltava assinar, mas só cobrar, só eu fui cobrado. Por quê? Eu devo ser bonito pra caramba, velho. Né? Eu preciso ver esse espelho aqui, eu preciso olhar mais no espelho. Só me cobraram na época, eu bati no peito e saí jogando, tá bom, falei mesmo, só faltava assinar, e é verdade. A minuta do contrato estava pronta. Estava pronta. E tem outra coisa, tá? Ele ia receber, a situação do Corinthians não era boa financeira, e não é até hoje, ele ia receber até porcentagem de alguns jogadores da base, alguns, inclusive, que já deixaram o clube. Ele cresceu o olho, então ia ser até meio estranho. E depois eu ficava pensando, como é que vai ser isso? O moleque vai subir, o jogador, ele tem porcentagem do jogador. Cara, então era um negócio meio estranho na época. Olha só, hein? Tu imagine, por exemplo, que ele tivesse porcentagem do Pedro, o atacante que está no Zenit. Aí você imagina ele coloca o Pedro e não coloca o Wesley. Cara, é uns negócios de Duílio mesmo que é complicado. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário porque é muito importante para o nosso canal. Valeu!